Estamos aqui ao vivaço pela Astral TV, 10h47 da manhã, já tô com essa maravilhosa. Bom dia, Gabi. Bom dia, Edu. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Como é que tá o pessoal aí de casa? Hoje a gente vai aprender o que fazer para levantar a poeira, né? Levantar o astral. Levantar o astral. Vem até de laranja, uma energia mais vibrante, para trazer essa luminosidade, essa energia boa para essa sexta-feira linda que está só começando. E é ótima essa pauta, porque chega sexta-feira, geralmente o pessoal já está mais murchinho, né? Mais cansado. É verdade, já está mais cansado. E a gente acabou de começar a temporada taurina, que é uma temporada que remete a mais um descanso, pode trazer uma sensação de letargia, mas eu estou aqui para ajudar todo mundo a usar a energia taurina como uma força de constância, de firmeza e não de procrastinação. É isso que a gente tem que fazer, gente. Então não deixa a energia taurina parar você, tá? Use isso para fortalecer, estruturar as coisas, né? Mesmo que você faça no seu tempo, porque touro pede, né, pra gente também um pouco de qualidade, né, de vida. É uma delícia a energia taurina, né? Porque ela faz acontecer. Todo signo de terra são signos que trazem uma força de trabalho muito forte, de concretização, de manifestação, de realização. Mas touro é muito inclinado para os prazeres, né, para o desfrute, para o descanso, que isso é muito maravilhoso. Mas quando a gente está precisando de uma energia extra, essa vontade de ficar mais ameno, mais, né, no seu próprio cantinho pode atrapalhar um pouco. Mas o céu está muito convidativo para a gente fazer as coisas com ímpeto, né, mais forte, já que estamos com Marte em Leão. Que já dá uma energia, que né? já extra. É uma energia de fazer acontecer. Mercúrio em Áries também traz para nós, né, uma mentalidade mais ágil, mas vamos fazer acontecer, vamos sair desse marasmo, né? Então, tem muita energia aí boa para a gente fazer 2025 acontecer. Coisa boa, gente. Então não vamos desanimar não, hein? Vamos levantar da cadeira aí e bora agir. Agora, Gabi, como que a astrologia e o tarô pode ajudar a pessoa? Porque muita gente às vezes entra numa onda de procrastinação. Ou a pessoa às vezes tem uma vontade de sair do lugar, né? Fazer uma mudança na vida, mas ela não sabe nem por onde começar. Porque às vezes ela está desanimada, ela não enxerga uma luz, né? Seja em relação à carreira, seja em relação ao amor, né? Porque tem gente que às vezes está num relacionamento que está falido, mas a pessoa não tem a força para sair do lugar. A astrologia pode ser uma bússola para a pessoa, o tarô também, né? Para ajudar a direção. Com certeza, Edu. E tem diferença entre procrastinação e preguiça, né? Muitas vezes a procrastinação é confundida com essa questão da preguiça que envolve a má vontade. E qual é a grande diferença? A preguiça, a pessoa sabe que precisa fazer alguma coisa, mas ela simplesmente não tem interesse. Aquilo não gera uma culpa, não gera um peso, ela simplesmente não está afim e, entre aspas, às vezes está tudo bem, às vezes não. Agora, a procrastinação é um pouco mais profundo, porque às vezes a pessoa tem interesse, ela quer seguir, ela quer avançar. Aquilo que ela não está conseguindo manifestar ou fazer ou mudar, gera um peso. E aí que vem a necessidade de um acompanhamento, um olhar muito mais profundo, porque pode ser travas emocionais, podem ser traumas, podem ser aspectos realmente astrológicos, não que isso tenha um efeito físico, mas são momentos ali, de repente, onde Saturno está passando no mapa da pessoa que pode dar uma travada, né? Então, tem essa diferença. E para as pessoas que querem fazer acontecer, mas acabam tendo dificuldade de encontrar maneiras de conseguir o que deseja, a astrologia ela é um grande farol.
porque ela vai te mostrar o que você precisa para alimentar seu Marte, que é a sua energia de ação, a sua energia de luta, a sua energia de conquista. Você também vai compreender um pouco mais profundamente o seu Sol, né? Não basta saber que signo que tá, porque eu sou de Aquário, porque eu sou de Touro, porque eu sou de Leão. Não, tem muito mais. Qual é a casa astrológica que o seu Sol está posicionado? Com quem ele faz aspecto? Quem é o regente dessa energia? Tudo isso vai te ajudar a ter um pouco mais de força, de vitalidade para manifestar, realizar, fazer o que você deseja. Além disso, no mapa astral também, o ascendente mostra como a pessoa pode se posicionar melhor, ter um pouco mais de atitude. E claro que tem as questões emocionais, porque como a pessoa ela vai ter vontade de fazer as coisas se ela está num momento sensível, delicado, passando, né, por dificuldade. Então é muito importante também compreender a Lua, compreender Vênus, onde a gente vai trabalhar muito o nosso senso de valor, de merecimento, a nossa autoestima. E às vezes a gente até quer fazer, mas as crenças limitantes e a forma como a gente se vê está depreciada, a gente acha que não pode, que não merece, que não consegue. E aí não é a energia de ação em si que vai fazer a diferença, mas a pessoa ter um olhar mais acolhedor, né, com as suas próprias dores. E por isso o mapa astral é uma ferramenta excelente para a pessoa começar a ter um pouco mais de clareza do que ela pode fazer, né, nesses momentos de dificuldade, de ação. Muito bom. Agora, Gabi, você falou sobre o ascendente, né? E também anualmente a gente tem um ascendente que governa durante aquele ano, que é o mapa de revolução solar, né? Esse é um mapa de quando você faz aniversário e esse ascendente te faz companhia ao longo de um ano. Sim. Isso também é interessante o pessoal sempre buscar essa informação, porque pode se apoiar muito nisso também, né? Tendo conhecimento. Muito, Edu, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um ascendente natal, né? Ela nasceu com um ascendente em signo de fogo, é uma pessoa que ela geralmente tem mais iniciativa, ela tem uma motivação um pouco mais afiada e de repente nesse ano ela vem com um ascendente em um signo de água ou muita água no mapa. Isso vai trazer uma letargia, ela vai sentir uma queda na sua energia. Então o mapa do ano mostra não só os acontecimentos, mas também as tendências comportamentais daquela pessoa durante aquele ano. E quando a gente compreende o que está acontecendo, a gente tem mais empatia com o nosso processo e usa o que está disponível da forma como está disponível ao nosso favor. Então, se você está passando por um ano onde a sua energia vai ser mais introspectiva, por que não aproveitar o máximo disso, né? Usando para manifestar as coisas que você deseja, mas de repente por um viés diferente do que a pessoa está habituada. Então, o mapa do ano, que eu gosto de chamar de mapa do ano fantástico, ele traz muito essa clareza. A gente compreende tanto os movimentos externos quanto os internos, né? E a gente faz uma grande combinação para que a gente planeja, para que a gente possa planejar melhor o nosso ano, para que a gente possa, de fato, viver um ano mais significativo com as propostas que o universo vem disponibilizando para nós. Agora, Gabi, a gente falou bastante de astrologia e o tarô, porque, gente, todo mundo que conhece ama, não tem como, né? O tarô, ele orienta você, ele mostra o que acontece se for por aqui, se você for por ali, ajuda a fazer escolhas. Também é uma excelente ferramenta para sair dessa posição de paralisia. Exatamente, porque o tarô, ele vai ler aquilo que os seus olhos não estão conseguindo enxergar. Ele vai mostrar quais são os bloqueios, onde você pode focar energia para trazer o movimento necessário, o que você está deixando de fazer, dá puxãozinho de orelha sim, né? Mas também mostra caminhos. Mas o tarô, ele também é como se fosse... A gente pode trabalhar o tarô de uma forma magística mesmo. Então tem alguns arcanos específicos que se a gente colocar no bolso, no protetor da tela do celular, a gente pode entrar em sintonia com aquela vibração para trazer aquela força para nossa vida. Então, por exemplo, a vida tá parada, se você colocar a roda da fortuna no seu protetor de tela, andar com ela na sua carteira, em alguma coisa,
sua entrar em contato com aquele arquétipo, com certeza movimentos vão chegar. Como, por exemplo, a carta do carro, também pode trazer uma energia de impulso, de vamos fazer acontecer, vamos sair do lugar, vamos caminhar, vamos ter mais coragem. Né? Então, conhecendo a simbologia do tarô, as cartas ali, até mesmo os arcanos menores, como por exemplo o 8 de paus, pode trazer para nós essa vontade. Um cavaleiro de paus não faz as coisas acontecerem também? Né? Então é saber usar não só o oráculo como um guia para entender o que está acontecendo, mas também entrar em sintonia com aquela força para ancorá-la na nossa vida. Então o tarô ele pode tanto ser um grande conselheiro, como você pode fazer esse ritual, vamos dizer assim, para entrar em sintonia com aquilo que você deseja. Se está precisando, né, de vitalidade, que tal usar a carta do sol? E aí a pessoa pode ou carregar consigo, como você falou, fundo de tela do celular, computador. Deixa na mesa, gente, na frente do computador. Deixa na mesa. Eu gosto muito de fazer isso. Tá um dia que você tá meio borocochô, coloca lá o sol, precisando... A força. Você conseguir, nossa, exatamente, né, se manter a força firme. É muito boa. Tá sem concentração, eu adoro a energia da Rainha de Espadas. Ela é ótima. A justiça também, A né? justiça é ótima também, sabe? Então, assim, entendendo o que você precisa, existem ferramentas tão simples. Uma cartinha ali, ó, você colocando na sua frente, como se fosse um porta-retrato ali na sua mesa de trabalho, te traz a inspiração e a energia que você precisa. Então, as coisas elas podem ser resolvidas de forma, né, tão fáceis. Sim. É claro que não vai fazer por nós, né? Mas já traz aquela energia que a gente precisa. Vai ter um encontro, né? Tá se arrumando, põe a rainha de copas ali, né, no quarto, enquanto você se troca, se arruma. Vai sair para um date, põe uma rainha de copas, põe a imperatriz. Dependendo até o diabo, viu? Dependendo da situação, até o diabo. Exatamente. Até o diabo. Para fazer bons negócios. O diabo, gente, arcano do tarô. Para você que não entende o tarô, arcano 15 do tarô. O arcano 15 do tarô. E até mesmo, às vezes a pessoa tá, como o foco do programa está falando também de procrastinação, às vezes a pessoa está vibrando na energia do diabo. Por quê? Porque ela está presa às próprias paixões, está acorrentada, está presa ali numa zona de conforto. Então, às vezes, está cedendo muito para esse lado taurino, né, dos prazeres, que é muito bom quando bem direcionado, mas às vezes pode também gerar procrastinação. E às vezes a gente acha que a energia do diabo é uma energia forte, uma energia empoderada, mas às vezes é até mesmo ela que está travando. Agora, falando do tarô, enquanto oráculo, sempre tem algumas cartinhas que dão essa conotação de que a pessoa está travada, parada, porque assim, às vezes você está travado porque as situações estão desfavoráveis para você, né? Ou porque tem situações que te travam, Sim. De repente um problema de família, uma questão de doença, né? Alguém que está ali internado e aí você é obrigado e às vezes é você que está realmente se sentindo parado, mas o meio não está te paralisando, é você, as coisas estão fluindo e poderiam acontecer se você entrasse numa outra energia. Então tem circunstância que são as situações que fazem com que a gente paralise e tem circunstâncias que é a gente que paralisa. Então também é importante entender o que está acontecendo nesse sentido, né? Porque se for você é mais fácil de trabalhar, né? Sim, com certeza. Por exemplo, o pendurado é uma carta clássica de estagnação, de um momento de pausa, porque você está passando por um processo que requer um sacrifício, requer paciência, requer tempo, requer um olhar diferente para aquela situação, mas não foi você quem se acorrentou. Às vezes é realmente uma energia externa. Então, no caso de uma doença, de um desemprego, poxa vida, a vida não está funcionando agora. Então, é uma questão de um trabalho interno até deixar que as questões externas, né, se alinhem. Enquanto isso, você vai fazendo suas práticas, seus banhos de ervas, as suas coisas para levantar o astral e não deixar a peteca cair. Mas tem cartinhas muito clássicas que vão mostrar que o problema é você. Como, por exemplo, o 4 de ouros. Sim. A pessoa que está parada, que está apegada ali, né? Aquela aos situação. Recursos, né? Temendo passar dificuldade financeira, daí ficar pegada, né, ali ao que tem, segurando.
Exato. Outra carta do arcano menor que remete, que é a pessoa que está em pausa, meio que por livre e espontânea vontade, é o 4 de espadas. Nossa, muito característico. Muito característico. Todos os 4, né? Tanto o 4 de copas também, que a Sim. pessoa tá lá, tá livre, o dia tá lindo. Ela tá lá meio resmungona, meio de má vontade, né? Que acaba trazendo essa dificuldade de enxergar o lado bom da vida. Sim. E fazer as coisas acontecerem. Mas, por outro lado, tem momento que de temperança, por exemplo. Nem sempre é a pessoa, é que a vida, os processos têm o seu tempo. E estão exigindo isso. E estão exigindo uma pausa. E às vezes não é nem uma pausa de eu não vou fazer nada agora, mas é que as coisas não estão acontecendo dentro da velocidade que aquela pessoa quer. Tá um pouquinho mais lenta, mas tá rolando, né? Então, é importante também esclarecer isso, né? Você falou dos 4, né? 4 de copas, 4 de espadas, né? 4 de ouros. Mas eu penso que o 4 de paus, ele também tem muito uma coisa assim do ego, né? Porque em muitos tarôs mostra a pessoa ali em destaque, né? Todo mundo ali olhando para ela sendo aclamada. E às vezes a gente paralisa também na vida por conta do ego, né? Sim, porque como por exemplo, aqui eu tô num lugar confortável, tô sendo, né, visto, tô fazendo o que eu gosto, mas eu tenho alguma coisa para fazer que vai me gerar um desconforto com uma certa pessoa e eu não quero isso. Então eu não quero perder o meu prestígio, eu não vou de repente aceitar uma nova proposta, porque ao eu assumir aquele cargo eu não vou ser tão bom quanto eu sou agora, porque eu vou ter que ter a humildade do aprendizado, né? Então, realmente, essa questão do ego, ela acaba fazendo com que a gente fique estagnado por falta da humildade de se colocar na cadeirinha do aprendiz, né? De ser vulnerável, porque é muito difícil para a gente se colocar numa situação de risco. Né? E às vezes a oportunidade que a gente precisa está do outro lado mesmo. Sim. Mas a zona de conforto, o ego do ai meu Deus, e se eu falhar, o que vão pensar de mim? Pode também travar a gente. E aí uma carta para representar isso também seria, na minha visão, o 7 de espadas, porque é uma autossabotagem. Verdade. Agora, para quem sente que está muito parado e que a pessoa que está sem ação, sem energia, né? Ou seja, as circunstâncias estão favorecendo, mas ela não está fazendo, a carta do carro também poderia servir para dar um empurrão e fazer esse ser se movimentar, né? É muito boa para isso. Mas é o seguinte, a carta do carro ela vai fazer ela se movimentar. Só que para onde? Tem que saber a direção. É importante saber a direção. É importante ter foco, ter um objetivo. Porque você pode estar dentro do seu carro. Você pode ter tudo ali, o tanque cheio, um carro bom para te levar para onde você quiser. Se você não tem um destino, o que vai fazer você virar aquela chavinha? Como a roda da fortuna também, né? Sim. Que pode servir para movimento, mas se a pessoa não tomar cuidado, ela fica em círculo, né? Exatamente, ela fica em círculo. Então, todos os arcanos também têm o seu lado luz e o seu lado sombra. É por isso que a intenção ela é muito importante. Né? A gente saber o que quer. E colocar a intenção quando estiver pegando a cartinha, né? Sim, exatamente. Porque se você deixar a roda da fortuna solta falar por ela, é meio perigoso. Porque você não sabe o que pode vir à tona. E vem coisa do passado que não tem mais que vir, uma loucura. Que volta. Exatamente. Então, tem que ter uma intenção ali bem direcionada. E, gente, nada que a gente fizer na nossa vida sem intenção vai rolar. Nada vai dar certo. Então, às vezes, a gente quer fazer acontecer, mas está sem ânimo, mas tem uma intenção firme, aí você usa, né, a carta do carro, a carta da roda da fortuna, até mesmo o mago, né? Porque o mago, ele traz a força do início e ele mostra que o poder está em você, em saber administrar os seus recursos com inteligência para criar possibilidades, para manifestar coisas boas, né? E às vezes não é nem que tá travado, às vezes é falta de criatividade mesmo. E aí tem outros arcanos para fazer esse movimento. A Imperatriz é ótima para trabalhar criatividade.
o próprio sol, né? Então, são infinitas as possibilidades com as quais a gente pode entrar em sintonia para elevar a nossa vibração. Então, tudo isso é conhecimento, né? Às vezes é falta de informação e uma coisinha aqui, outra coisinha ali, tudo cooperando, né? Trabalhando em conjunto, com certeza o resultado vem. Ótimo. Agora, pessoal, então você já aprendeu que o tarô ele pode ajudar você a se orientar como uma bússola sobre as suas escolhas, mas que você também pode utilizar ele como um amuleto, as cartas, como magia mesmo, instrumento de magia para você se movimentar. Falamos das duas coisas. E se você estiver precisando de uma orientação para sair dessa posição de estagnação e você não sabe se a astrologia ou se o tarô é mais indicado, você também pode recorrer à Gabi, que ela vai te explicar no seu caso o que é melhor, ou dependendo, dá até para fazer um mix dos dois, né? No mesmo atendimento. Com certeza, eu faço até mesmo os dois, porque eu entendo, Edu, que nos meus atendimentos a pessoa não contrata uma ferramenta, a pessoa está contratando a solução, né? É claro, se ela está, né, tem uma questão aí dos valores, dos atendimentos de tarô e tal, mas eu jamais vou deixar de pegar um arcano porque a pessoa não contratou aquele serviço, né? Então, existe sim essa possibilidade da união dessas duas ferramentas. E as pessoas têm muita dúvida, né? Sobre, eu faço tarô ou eu faço um mapa astral ou a revolução solar. O que eu gosto de trazer de forma lúdica é o seguinte, sabe aquelas revistinhas que tem o desenho para criança pintar? A astrologia, para mim, é essa revistinha. O desenho já vem pronto. Você vai escolher as cores. Por quê? Porque não adianta você chorar, espernear. Se você nasceu com Mercúrio retrógrado, Saturno na casa 2, não importa quais foram os movimentos, eles não vão mudar. Então você precisa se adaptar e colorir a sua vida mediante aquele formato que já está pré-estipulado. Então o seu livre-arbítrio a nível astrológico, ele é menor mesmo. Agora, em relação ao tarô, eu vejo diferente. É como se fosse aquele caderno de desenho onde você tem o lápis de cor, você tem lá as 12 cores para pintar o desenho que você quiser. Mas as cores já estão mais ou menos disponíveis baseado no seu padrão vibratório. Então, a astrologia ela vai dizer destinos maiores, né? Coisas que vão de alguma forma ou de outra se manifestar na sua vida, você vai se deparar com isso em algum momento, mas o caminho até lá, você pode escolher várias vertentes diferentes. E o tarô, ele vai de uma forma muito mais específica, muito mais minuciosa, detalhar como cada caminho pode ser o mais interessante ou não para você. Então, são ferramentas complementares. Ok, muito bom. Pessoal, já vou até deixar os contatos da Gabi, porque se você está sentindo que você está estagnado, que a coisa não está andando na vida, busque aí uma ajuda da astrologia, do tarô, faça a sua parte também, vamos se levantar. Às vezes você quer recomeçar profissionalmente, tem dúvida ali de 3 profissões, qual que você tem que estudar, que você tem que focar, onde que você tem que pôr energia. Às vezes isso é no amor, porque você se vê numa relação falida e ao mesmo tempo você pensa, mas será que eu vou encontrar uma pessoa legal? Será que vale a pena eu sair disso? Às vezes está faltando estímulo. Aí o tarô, a astrologia pode te ajudar, né? Às vezes é em relação à mudança de casa e a gente tem tanta coisa, né? Que a gente fica parado, que você quer mudar, mas você fica parado por medo. Daqui a pouco a Sol vai ensinar o banho do medo, viu? Para dissolver o medo. E Edu, tem coisas que a gente não vai resolver com uma consulta, com uma orientação. Então, cada situação precisa da profundidade que aquela demanda exige. Para isso, eu faço a mentoria O Despertar de Vênus, que é um acompanhamento de 3 meses, onde eu pego na sua mão, e em todas as nossas reuniões eu vou olhar o seu mapa astral, vou usar o tarô, vou te ensinar rituais específicos para você dentro daquele momento. Então é realmente um atendimento integrado. Você traz as suas dores, existe uma metodologia, né? São 4 etapas. A etapa do acolhimento, onde você traz para mim tudo aquilo que está dentro do seu coração, as suas indignações, as suas raivas, as suas frustrações, inclusive os seus sonhos, porque eu gosto de trabalhar com essa energia, né?
Depois a gente vai para a fase da origem, onde eu vou olhar o seu mapa com um viés um pouquinho mais me ajuda aqui, retrospectivo, para entender se você teve alguma situação na sua infância, de uma forma às vezes até mais kármica, ou na vida intrauterina, para entender da onde surgiu esses bloqueios. Depois, o impacto disso, como essas dores estão atuantes no momento presente. E, por fim, a questão do apoio até chegar à fase da transformação, onde você já consegue mensurar os seus resultados. Tudo isso com tarô, com astrologia, com numerologia, com tudo que eu tiver para te oferecer, para que você conquiste as suas ambições, seus sonhos e, sobretudo, o seu poder pessoal. Né? Porque o que falta muito nas pessoas é a autonomia, é a condição de liderar a própria vida, né? E ao passo que a gente consegue ter mais atitude, um posicionamento mais assertivo, a gente também se torna uma pessoa mais magnética, atrai possibilidades mais condizentes com aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque a gente está se amando, a gente está se autovalorizando, a gente está se respeitando. E quando a gente entrega algo para nós, por consequência, a gente entrega para o outro e o universo devolve para a gente. É essa a ideia. Vamos seguir no Instagram, Aprendendo com as Estrelas. Esse é o Insta da Gabi, Aprendendo com as Estrelas. WhatsApp 11979931573. 11979931573. Agora vamos saber de maio para fechar, porque maio está batendo na porta, né, gente? O que será que esse mês traz do ponto de vista astrológico, Gabi? Edu, a gente já começa o mês de maio, né, com uma lua em lua nova, né? Então é o mês de início, mas não aquele início do zero, né? É algo que já foi ser plantado e precisa de mais nutrição, de mais acompanhamento e de mais paciência. Né? As coisas elas vão começar a andar. A gente vem de temporadas turbulentas, né? Temporadas de eclipses, temporada de Vênus, Mercúrio retrógrado, e agora as coisas elas vão começar a acalmar e por consequência andar. Mas como eu disse em algum momento, não na velocidade da luz, né? A nível de relacionamentos e financeiro, Vênus, que é a regente dessa temporada, nesse momento ela está em Áries e durante todo o mês de maio ela vai estar dentro desse arquétipo onde ela não se sente muito confortável. Até durante a temporada taurina, que vai até o dia 20 de maio, Vênus, que fala de relacionamento e de dinheiro, ela vai fazer alguns aspectos um pouco desafiadores, como, por exemplo, um contato com Netuno. Contato com Netuno faz com que a gente fique um pouco distante da realidade, né? Então, as coisas ainda turvas, falta um pouco de clareza, né? Vênus também vai fazer um contato, tá fazendo já contato com Plutão, que traz uma energia muito forte de reforma, de transformação. Tudo isso dentro de um arquétipo onde ela não fica muito bem confortável, né? Então tem coisas a serem ajustadas durante essa temporada a nível de clareza, tanto dos recursos, tanto das relações, mas com o olhar voltado muito para si, né? Voltado para como eu me posiciono diante de tudo isso. Então, um pouquinho mais devagar nas decisões muito importantes, né? Porque as coisas ainda estão começando a clarear. Temos também Mercúrio em Áries, que traz essa energia boa de vamos fazer acontecer. Dinâmica, uma mentalidade mais ágil. Mas se Vênus, que é a regente da temporada, está indo em contato com Netuno, às vezes são ideias. Quero fazer, mas não necessariamente consigo. Então assim, tem muita coisa de ideia, mas a gente tem também movimentos a partir da metade de maio, né, a partir do dia 20, que já vai trazer uma outra dinâmica. Agora eu diria que é um momento mais de
planejamento, de estruturação, de fazer as coisas acontecerem de uma forma de um passinho de cada vez. Depois, né, no dia 20, a gente começa a temporada geminiana, que já traz muita dinâmica, né? Realmente aquilo que a gente começou a estruturar mais devagarzinho ganha velocidade, ganha conexões, então as coisas melhoram bastante. Vênus, durante a temporada de Gêmeos, né, pensando só até o dia 30 de maio, ela faz um trígono com Marte, né, que é uma energia extremamente favorável, com Marte e Leão, então realmente as coisas começam a fluir de uma forma muito positiva, né? A gente tem contato também de Mercúrio com Urano, que traz movimento, que traz ideias disruptivas, então a gente vai sentir duas nuances principais, a do começo, onde as coisas estão um pouquinho mais vagarosas, mas estão acontecendo, e depois aquele boom, né? E o principal movimento dessa temporada de maio é a revolução de Saturno. Saturno, ele ingressa em Áries, iniciando um novo ciclo no dia 25 de maio, e Saturno, ele sempre vai pedir por amadurecimento. E Áries é uma energia um pouco infantil. Então, de forma muito resumida, o que esse movimento está pedindo? Amadurecimento no seu posicionamento, nas suas atitudes, nas suas iniciativas. Não dá mais para fazer as coisas de forma impulsiva, de forma só porque deu na telha. Não, precisa de estrutura, mas também precisa de coragem, né? Então, é essa união muito poderosa da coragem, da sabedoria, né, que vai ser fundamental. Só que apesar de Saturno, que é um planeta de muita estrutura, estar num signo, né, de muita iniciativa, que traz muita potência, a gente tem a conjunção ainda, mesmo que não seja exata, com Netuno, né, que está em Saturno Áries. e Netuno. E Netuno, como eu falei em algum momento, ele é o planeta da inspiração, das ideias. Saturno é um planeta mais rígido, né? Mais concreto. Então, como que seria essa união? Da forma mais bonita possível eu idealizo ao passo que eu concretizo baseado, né, na minha atitude, na minha ação. Então, eu espero que a gente consiga levar para esse lado, esse movimento. Que assim seja. Gabi, muitíssimo obrigado pela conversa, pelo bate-papo, pelo spoiler, né? E pelas dicas também para a galera se levantar, né? Sair da se levantar, estagnação. porque Saturno em Áries, por mais que ele traga restrição, ele manda fazer. Então vai ter que fazer, Tem que ter atitude. Vai ter que ter atitude, sim. Mesmo com a vista um pouco embaraçada, né? Por causa dessa energia netuniana, a gente vai ter que ir. A gente vai ter que ir. E a mesma coisa, tem mais uma coisa, quer dizer, que você falou também muito importante, que a questão desses aspectos ruins que Vênus vai fazer, pede pra gente se policiar com dinheiro, né? Sim, pede para se policiar com dinheiro, porque, né, Áries é aquela energia do deu na telha, eu fui, nem pensei, já tô fazendo. Netuno pode fantasiar muito, pode fazer a gente achar que a vida é um mar de rosas e que a gente pode tudo, que a gente merece tudo, e de fato a gente merece muita coisa boa, né? Só que aí nisso a gente vai luxando, vai fazendo as coisas acontecer, e quando viu conta vem. Gastou o que não tinha, galera. O que não tinha, então depois pode se embola. Então tem que tomar cuidado. E também para não idealizar, né, as questões também de relacionamento, que pode acontecer também. Tá, então tomemos os cuidados, Sim. Viu? Você está na Madrugada Astral também com seu programa lá na rádio e também aqui na Astral TV. Sim, sempre às quintas-feiras, às 3h30 da manhã, a gente bate um papo delicioso que sempre agrega no seu autoconhecimento, na sua elevação espiritual. Sempre busco trazer conteúdos realmente enriquecedores. Se perder, vai lá no YouTube da Madrugada Astral, né? Para quem está dormindo nesse horário,
você vai lá, se inscreve no YouTube Madrugada Astral, né? Uma vez inscrito no canal, ativa o sininho, você recebe as notificações sempre que entrar um vídeo novo da Gabi por lá. Beijo, Gabi. Obrigado, gratidão, viu? Edu. Bom fim de semana. Uma alegria estar aqui sempre. Gratidão. Toda nossa. Pessoal, intervalo rapidinho. Quando voltarmos, Sol Viana atende você. Quer mandar sua pergunta para Sol? Ela está com o baralho cigano. WhatsApp 11962710106. Quero saber de onde você está assistindo o programa, hein? Conta pra gente, a gente já volta.